Fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje para começar a nossa saga de vídeos sobre Gavião Arqueiro, nova série da Marvel no Disney Plus, e vamos hoje falar sobre o primeiro episódio. Gavião Arqueiro vai contar a história da passagem de manto do Clint Barton para Kate Bishop, que nos quadrinhos é a segunda pessoa a assumir o manto de Gavião Arqueiro. E a série promete bastante, ela nos entrega logo nesses dois primeiros episódios alguns detalhes da trama, algumas coisas que ficaram dando a entender que podem acontecer, mas ainda assim tem muito mistério pra gente descobrir o que vem pela frente nos próximos 4 episódios. Lembrando que essa série é bem curtinha, são apenas 6 episódios que serão exibidos em 5 semanas, já que os 2 primeiros episódios foram disponibilizados de uma vez só. E a série começa nos mostrando o passado, lá em 2012, na época do primeiro filme dos Vingadores, com a gente vendo a Batalha de Nova York no ponto de vista da Kate Bishop. Eu acho bem legal eles retomarem a Batalha de Nova York tanto tempo depois, mostrando que esse evento foi muito importante em diversas frentes, inclusive aqui para a história da Kate Bishop. E antes de eu assistir o episódio, quando saíram as primeiras reações das críticas internacionais, muita gente relacionou as séries da Netflix com o Gavião Arqueiro. E de certa forma, realmente ele traz esse lado mais urbano e algumas referências que as próprias séries da Netflix faziam, como por exemplo, a Batalha de Nova York ser um elemento motivador para várias das histórias que não necessariamente eram as principais, mas que rodeavam a trama das séries. E aqui a gente vê que o Clint Barton foi responsável por salvar a Kate Bishop em um momento em que os Chitauris estavam atacando a cidade de Nova York e ela morava de frente para a Torre dos Vingadores, que na época ainda era a Torre Stark. Então foi bem legal ver como o Clint foi um ponto de inspiração para Kate fazer o que ela vai fazer daqui para frente, que é se especializar em se tornar uma arqueira. Falando nisso, inspiração é algo que vai ser um tema recorrente na série, como a gente falou, vai ser uma passagem de bastão e no segundo episódio falamos mais sobre isso. E a partir disso, lá logo mesmo no prólogo, o pai da Kate Bishop morre, mas a gente não vê o corpo, como a gente sempre diz. Não viu o corpo, não tem morte garantida. Então só é dito que o pai da Kate morreu e mostra o velório dele, mas não mostra como ele morreu, o corpo dele e tal. Cortamos para o presente e a gente vê que a Kate é uma jovem cheia de habilidades, cheia de talentos, mas que ao mesmo tempo ela também é muito atrapalhada, ela comete vários erros nas coisas que ela faz. E isso é interessante, mostra que a Kate Bishop, por mais privilegiada que ela seja em ser uma pessoa de uma família rica, ela também é suscetível a cometer erros. Ela é uma personagem bem humanizada nesse primeiro episódio, eu acho isso bem legal. Ao mesmo tempo a gente vê o Clint Barton em Nova York com seus filhos. Eles foram assistir a Rogers, um musical, que é um musical em homenagem ao Capitão América e aos Vingadores, e dá pra ver que o Clint não fica nem um pouco satisfeito com o que ele tá vendo, porque além de se sentir um pouco ridicularizado, ele tem à tona várias memórias da Natasha, a Viúva Negra, que se sacrificou para poder pegar a joia da alma e preservar a vida do seu amigo Clint. Então a morte da Viúva Negra é algo que ainda mexe muito com o Clint Barton e é algo que foi colocado na série muito provavelmente para fazer conexão com a aparição da Yelena Belova, que foi pronunciada na cena pós-créditos do filme da Viúva Negra, quando a Condessa Valentina Allegra de Fontaine mostra que o Clint foi o responsável pela morte da Natasha, e com isso a Yelena vai atrás dele. Nesse episódio a gente também vê que o Clint tem problemas auditivos. No segundo episódio explica um pouco mais sobre o porquê que ele tem esses problemas, mas é interessante ver que, como um dos Vingadores mais humanos, né, que a gente tinha na equipe original, ele não tem poderes, assim como a Viúva Negra não tinha, mas infelizmente a Natasha já se foi. O Clint, ele tem as sequelas, as consequências das batalhas que os Vingadores já travaram, então é bem legal ver como isso afeta o corpo do Clint e também afeta a forma como ele vê a vida. Ele não quer mais ser esse super-herói, ele acaba sendo forçado a ser novamente, quando na verdade o que ele desejava é apenas passar o Natal com a família. Mas a trama se desenvolve muito mais pro lado da Kate Bishop. Esse primeiro episódio é 90% da Kate e 10% do Clint, e eu acho que algumas pessoas podem acabar
reclamando disso, principalmente as que são desavisadas e que vão chegar à série sem entender um pouco da história, mas pra mim foi legal porque a Kate é a personagem que a gente tá conhecendo aqui. O Clint, por mais que ele não tenha tido protagonismo em nenhum dos filmes dos Vingadores, aqui a gente já conhece ele, então ele vai ser mais o fio condutor da trama para a história da Kate Bishop que a gente vai acompanhar. Então, depois da passagem de tempo, nos dias atuais, a Kate descobre que a mãe dela vai se casar com um cidadão chamado Jack, e desde o princípio ela já desconfia bastante dele, e eu também já desconfio. Dei uma pesquisada e a gente vai falar um pouco mais sobre o Jack no vídeo do episódio 2, então já vai se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo, ativando o sininho das notificações para não perder nada sobre Gavião Arqueiro. Então, em um leilão beneficente que a mãe dela vai e também o Jack, é quando a Kate descobre que a mãe vai se casar com o Jack, e nisso ela descobre uma história que tá rolando paralela ali, que é um leilão clandestino. E nesse evento estão sendo leiloados várias coisas, vários objetos interessantes, como por exemplo um relógio que dá acesso ao complexo dos Vingadores, um crânio que não foi revelado do que se trata, mas muito provavelmente deve ter a ver com os Chitauri, e a roupa e a espada do Ronin, que foi o que o Gavião Arqueiro se tornou durante o período do estalar de dedos durante o Blip. E o Jack, ele tem muito interesse por espadas e ele acaba tentando comprar a espada do Ronin, mas não consegue porque o seu tio, o Armand, acaba comprando, já que ele tem muito mais dinheiro, e o Armand fala pro Jack que ele não tem dinheiro e o Jack diz que em breve ele terá a herança. Então é uma coisa que é deixada aí pra gente descobrir, mas no final do episódio fazer uma conexão com algo que vai acontecer. Acaba que a Track Suite Gang acaba atacando esse leilão e eles acabam fazendo uma verdadeira confusão, e nisso a Kate Bishop acaba pegando o traje do Ronin e o Jack pega a espada do Ronin. A Kate acaba lutando contra esses caras que ficam se chamando de bro o tempo todo, é bem engraçado isso e faz referência aos quadrinhos, e nisso ela acaba chamando os holofotes para si, já que o Ronin é um dos inimigos dessa gangue. Então é interessante porque é isso que faz com que o Clint Barton se atente a essa história, e é esse o ponto que conecta o Clint e a Kate. A Kate acaba sendo perseguida por essa gangue e no fim do episódio o Clint salva ela e vê que é ela que está com a roupa do Ronin. O primeiro episódio é bem introdutório mesmo, pra gente ficar sabendo um pouco mais sobre os personagens, ver como é que tá o Clint pós Ultimato, conhecer a Kate Bishop, ter um pouco da sua história, alguns elementos, né, como a morte do seu pai, a mãe se casando com outro cara, esse outro cara que parece ter muitas coisas a esconder. Então é um primeiro episódio com cara de primeiro episódio. Eu vi algumas pessoas reclamando do ritmo, mas pra mim foi um primeiro episódio bem legal, que apesar dos seus 49 minutos, passa voando e deixa com vontade de quero mais. Eu gostei bastante dessa introdução da série do Gavião Arqueiro e eu tô super ansioso para os próximos episódios, então já deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou da estreia de Gavião Arqueiro e não se esquece de acompanhar e ficar ligado aqui no canal para conferir os outros vídeos sobre os outros episódios. É isso aí, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!